Fala, galera, vocês estão vendo aqui já o Fernando Diniz. E é porque a gente vai reagir à coletiva dele. A coletiva inteira, Gabriel? Não, porque ela teve 26 minutos. E a parte inicial, eu achei que você pode ir lá ver na Flow TV, mas eu não achei necessário trazer pra cá, não. Mas tá lá na Flow TV, pode ir lá ver. Bem, deixa o like aqui embaixo, já chega deixando o like. É uma coletiva em que a gente tem que ouvir e pensar, principalmente as duas perguntas finais, que são um pouco mais, tocam em assuntos um pouco mais chamativos, vamos dizer assim. Uma delas é a minha, a outra é do Vitor Lessa. Beleza? Mas esquece de deixar o like aí embaixo, não. Já é? Vambora, vamos ouvir o Fernando Diniz aí na coletiva. Boa noite, Diniz. Gustavo. Falou, né, sobre o que você achou da atuação e também, assim, se ela traz alívio para você antes desse jogo tão decisivo contra o River Plate. Não sei se, alívio é uma palavra, pode ser, você chamar de alívio, ou um pouco de paz interna, mas no fundo o que eu sinto mais alegria é quando o time começa a dar sinais de recuperação no campo. Acho que a gente fez partidas muito abaixo, inclusive eu considero a do Cuiabá uma partida de 2-0 bem abaixo do padrão do Fluminense. Quando você ganha, a gente tenta fazer as correções, mas existe um ambiente, estava num momento de muita empolgação, que a gente vê naquela sequência grande, sem tomar gol, tinha ganho do Cruzeiro por 2 jogadores a menos, 5-1 no River, o jogo da final, e culminou lá que aí veio o jogo do Flamengo, 0-0, a gente jogou muito mal no primeiro tempo, aquele jogo, a gente foi dominado, depois jogamos o segundo tempo com um jogador a menos e conseguiu se defender muito bem. E aí fomos jogar contra o Botafogo, tivemos um primeiro tempo razoável, mas sem profundidade, sem criar chance de gol. E foi uma derrota merecida, o Botafogo jogou melhor que nós. E aí vamos para a Bolívia, também a gente colocou o time todo praticamente que não vinha jogando. A gente perdeu um jogo lá na altitude. E depois contra o Corinthians a gente voltou a jogar bem. Jogamos muito bem o primeiro tempo, e no segundo tempo, embora a gente não tenha jogado muito bem, assim como foi o primeiro, a gente produziu chances claras de gol para poder ter vencido a partida. Então o resultado do Corinthians era um resultado, pelo que aconteceu, para contar bem a história da partida, era um resultado de vitória. E aí isso começa a dar um pouco de ânimo. E o jogo do Flamengo... Eu só queria deixar claro uma coisa. Eu discordo dessa análise dele do jogo do Corinthians, tá? Eu acho que com o passar do tempo foi criando-se como se o Fluminense tivesse dominado, e isso não aconteceu. O primeiro tempo foi bem, foi o único, talvez, desses últimos tempos o Fluminense criou chances, mas o segundo tempo não foi, não, e tal, embora não tenha ido muito bem, queria dizer, não. O resultado justo daquele jogo, talvez... Quer dizer, o resultado justo é o que aconteceu, mas talvez fosse um empate mesmo. Eu já falei isso, falei um pouco hoje, falei muito na entrevista pós-jogo. A gente fez um jogo um pouco sem inspiração para poder criar as chances que a gente precisava, faltou um pouco. Isso ele tá falando do Flamengo ainda, tá? E a parte que eu cortei da entrevista, vocês estão vendo ali que tá com 12 minutos, é porque ele falou muito ainda do jogo contra o Flamengo. Um pouco de profundidade, mas foi o que faltou no jogo. O resto das outras coisas, a gente marcou extremamente bem, pressionamos muito o Flamengo, tivemos a posse o tempo todo, e faltou o terço final a gente conseguir criar mais condições para finalizar. E hoje a gente fez uma partida, aí vindo pro jogo de hoje, a gente fez uma partida muito difícil, porque é um time bem treinado, com jogadores jovens, que vem num momento muito bom. O começo do jogo, até uns 7, 8 minutos, eu estava olhando o relógio, eles estavam melhores na partida, e em determinado momento a gente tem uma escapada e começou a encaixar, e a gente dominou muito bem o primeiro tempo, fizemos 2 gols, podia ter matado o jogo ali, podia ter feito o terceiro e o quarto gols. Poderia mesmo. No segundo tempo a gente voltou com a marcação, que foi um fator preponderante para a nossa boa atuação no primeiro tempo. A gente começou, não sei se a gente cansou um pouco ou não, mas se desorganizou um pouco e a gente começou a afrouxar um pouco a marcação, cedemos o gol para eles, mas a gente ainda teve chances mais claras para marcar, mas tivemos uma queda de rendimento no segundo tempo. E isso a análise que eu faço do jogo é essa. Boa noite, Diniz. Caio do Super Esporte, queria dar parabéns pela vitória. Obrigado. Queria fazer uma pergunta, já que você falou sobre o próximo jogo ser o mais importante do River Plate, já para não projetar o próximo do Brasileiro. Para esse próximo jogo contra o River Plate, tem algumas situações que a gente ainda não sabe como é que estão.
se o Marcelo e o Keno têm condições de jogo, podem ter ou não, e se o Nino, que saiu hoje aparentemente sentindo alguma coisa, se está tudo bem com ele, só para dar uma atualização para a gente como é que eles estão fisicamente, para saber se vão ter novos jogadores ou se vai seguir com alguns desfalques. Obrigado. Obrigado. O Keno... Essas informações foram importantes, tá? Tá voltando, é um processo de transição, a gente não sabe ainda se vai utilizá-lo para esse jogo ou por fim de semana. Eu chutaria que o Keno só volta pós data FIFA, tá? Ele ficou um tempo importante parado. O Marcelo provavelmente vai estar fora. E o Nino, a gente não sabe, mas o Nino também não teve lesão muscular. Ele teve ali um sinal, começou a doer a panturrilha, não teve lesão, porque ele teria saído de maca, ou ele ficou no campo e falou assim, não tô me incomodando. E a gente vai reavaliar para ver se vale a pena levar ele para a Argentina para jogar ou segurar. Então o Nino a gente não sabe, e o Keno, os dois são dúvidas. O Marcelo... Ou seja, Nino vai ser reavaliado, provavelmente na segunda-feira, o Fluminense treina na segunda, para saber se vai para a Argentina ou não. Calcule o tamanho do desfalque, né? E o Marcelo não joga mesmo. Provavelmente vai estar fora. Vitor Lessa. Diniz, nesse momento em que você está com um elenco mais curto devido a essas lesões e essa sequência pesada também, quanto mais opções tiver, melhor, né? E os garotos acabam fazendo parte desse contexto também. Na altitude, o Esquerdinho teve a primeira chance dele lá como no profissional, né, com 17 anos. O Isaac entrou também por lá, depois o Arthur entrou contra o Corinthians, num jogo muito difícil. No Fla-Flu, Isaac e Arthur também entraram numa situação bastante adversa, e hoje o Arthur ficou fora do banco. Eu queria te perguntar em relação a essa opção, e se talvez em jogos não mais tranquilos, que o jogo de hoje seria difícil também, não tem jogo fácil para se testar garoto, mas em jogos assim que em tese eles se sentiriam um pouco mais à vontade, em condições mais favoráveis para eles ganharem mais minutagem e aí, de fato, vir a ser uma opção mais concreta para você ao longo da temporada. Assim, por que deles não terem recebido uma oportunidade hoje, por exemplo, que poderia ser um jogo assim, que acabou ficando mais difícil do que o esperado, mas, enfim, eu acho que seria uma chance deles terem mais minutos também em campo. Essa pergunta do Lessa eu ia fazer uma pergunta parecida com isso. Inclusive, o Caio, né, que perguntou antes, o Caio Bloch estava do meu lado e perguntou se vai perguntar de quê. Eu falei, da montagem do banco. Não da... Deixa eu tirar dar uma moral pro Diniz nessa cara aqui, foi um pouco melhor, né? E aí eu falei, da montagem do banco. Por quê? Na minha cabeça era, o Arthur jogou contra o Flamengo, hoje ele ficou de fora dos relacionados. Em compensação, tem gente nos relacionados que nunca entra. Sei lá, qual foi a última vez que o Alexandre Jesus entrou? Mas está sempre relacionado. Em qual hipótese ele vai usar o Alexandre Jesus? Se quando ele não teve lateral direito ele improvisou, quando ele não teve lateral esquerdo ele improvisou, e quando ele teve atacante ele não usou. Eu não ia perguntar dessa forma, mas eu ia perguntar na construção do banco. A gente já viu 2 goleiros indo para o banco, a gente já viu... Como que ele decide essa montagem dos bancos? Por essa questão dos garotos. Como vem a chance? É só pelo treinamento que vem a chance para os garotos? O garoto treinou bem naquela semana, ele vai pro banco. Não treinou bem, ele fica fora do banco. É pelo que ele produziu no jogo, sobre a montagem do banco para os garotos, né? Pensando nos garotos. Porque hoje, por exemplo, ele não tinha muitas opções ali, né? Além do Thiago Santos, naquela hora que ele colocou, ele não tinha o Edinho no banco. O que o Edinho tem que fazer para estar no banco? Então, era dentro dessa lógica a pergunta. Não dessa forma aqui como eu fiz, que ficou horroroso, né? Mas formular de uma maneira melhor. Mas o Lessa foi um ponto mais importante. Como eu era o último a perguntar, o Lessa foi mais direto, talvez, na pergunta do que a galera queria saber. Eu acho que a resposta do Diniz, pra mim, foi satisfatória por alguns pontos. Então, Lessa, assim, lançar o jogador, assim, é uma coisa, quando faz uma análise de fora, quando você está fazendo, parece que é uma coisa fácil, e parece que eu fiz um movimento até equivocado, né? De colocar eles num momento difícil, e agora que no segundo eu subi, era um jogo fácil, parece mais fácil, foi 2-1 do jeito que foi. Aí se botam do jogo e o moleque hoje não corresponde, a gente tem um empate, aí a torcida ia fazer aquele movimento que faz. Então depois do passado, parece que era para botar, hoje não era para botar contra o Corinthians, acho que hoje era mais fácil que contra o Corinthians, que o jogo a gente estava dominando o jogo. Só pra deixar claro, porque você pode não estar entendendo nada. Fica claro que o Diniz não gosta da pergunta, não é nem não gostou, né? Enfim... porque ele começa a abrir 50 parênteses e ele não termina nenhuma frase nesse início. Daqui uns 20 segundos, mais ou menos, ele vai começar a abrir uma frase que ele vai ter uma lógica. Ó. Jogo.
O time Ele não estava termina a jogando bem, frase. o Arthur entrou melhor naquele jogo. E a gente tem que jogar de acordo com o que está acontecendo nos treinamentos. Eu vou botar o jogador, e é uma coisa que, se tem uma coisa que eu sei fazer bem. Agora bem ele começou a falar. Agora ele começou a falar. Só que assim, a gente tem que saber e sentir. Então não é uma coisa, porque é fácil falar de fora, assim, não tem uma varinha de condão. A gente pega as coisas que a gente faz análise assim meio superficial, aí fala uma coisa hoje, aí quando dá resultado, deixa de falar, como aquelas que eu já falei com você, da preparação física, aqueles negócios vai falando, vai pegando base superficial. Esse negócio do esquerdo, de repente, botar o esquerdinho, você tem que sentir. Eu senti que era hora de botar, naquele momento que estou vendo o treinamento. Eu senti como é que repercutiu, e eu vou trabalhando sempre no foco para saber o melhor momento de botar. Então, assim, quem está fora tem uma análise diferente de quem está dentro. Porque nunca é uma coisa fácil. Hoje não era, na minha opinião, não era momento para botar. Eu boto aqueles que eu acho que vai aproximar da vitória. Tem 3 coisas importantes. E antes que ele fale a segunda coisa que eu vou citar como importante, eu vou comentar só a primeira. O Diniz abre... Eu já aprendi isso um pouco, e o Eduardo Barros faz isso também. Você não pode levar as respostas pro lado pessoal. O Diniz abre falando assim, da forma como você falou, parece que é muito fácil. Não é que é pessoal que ele tá falando com o Lessa. Ele tá querendo se defender, uma forma de se defender na coletiva. Diz que, olha só, o torcedor, a forma superficial como o torcedor vem, não é tudo tão fácil. Agora ele vai falar a segunda coisa que eu julgo importante nessa resposta. E lançar moleque, não é que é uma coisa lançar moleque assim, que eu quero lançar moleque. Tem que ter os moleques para lançar. Quando tem moleque para lançar, eu vou dando estímulo e vou sentindo, vou percebendo quando é que eu tenho que lançar ou não. Não é uma coisa assim que é um jogo mais fácil, um jogo mais difícil, e você vai assim que é uma coisa lógica. Vou botar um jogo mais fácil e vai acontecer. Primeiro que esse jogo fácil, jogo mais fácil vai ser muito difícil o campeonato. Esse campeonato brasileiro não está fácil para ninguém, não tem jogo mais fácil. A gente tem que ir preparando os jogadores na medida que eu sentir que os jogadores estão mais prontos e vai aumentar a chance do Fluminense ganhar. Eu nunca boto o moleque, porque eu vou botar o moleque e o time vai ter mais chance de perder. Nunca fiz isso. É que os moleques, assim, isso é uma mentira. Eu ficava botando o moleque, quando a gente pode estar 3-0 o jogo, obviamente está um jogo 3-0, 4-0, e você lançar moleque assim, pode até acontecer. Mas às vezes que eu boto geralmente os jogadores é porque eles estão merecendo ganhar e brigar pela titularidade. Dificilmente eu fico botando o jogador que está 3-0, porque isso também não ajuda muito. Quando o jogo... Antes dele entrar no terceiro ponto, falar do segundo. O Diniz tem uma lógica de ele não bota o moleque. Ele quer escalar sempre o melhor time para ganhar aquele jogo possível. Tanto por isso que ele poupa tão pouco. Essa é a filosofia. Então, assim, ele não bota muito moleque pra testar. Ele não bota muito moleque pra... Não, ele bota porque ele acha que é o mais perto da vitória. Agora, aí você fala, Gabriel, mas por que ele só bota com o time perdendo, não bota com o time ganhando? Essa resposta aí, e detalhe, tá? Independente de concordar ou discordar, essa resposta aí agora esclarece muitas dúvidas da torcida. Está resolvido, assim, pro moleque e amadurecendo, você sabe disso, assim, não posso te recordar 2019, que aconteceu com o João Pedro, com o Marcos Paulo, com o Miguel, com outros tantos aí que jogaram naquela ocasião aqui comigo. Isso não era porque eu fui preparando os moleques e eles entraram. O João Pedro não entrou num jogo, se você lembrar do João Pedro, ele foi entrando em jogos extremamente difíceis, decidiu o jogo aqui contra o Cruzeiro, depois fez 3 gols contra o Atlético Nacional, e assim eu vou conduzindo. Então não é porque assim você vai lançar o moleque, senão você vai ficar esperando o dia que tiver um jogo fácil, que pode ser que não tenha nenhum, então você nunca vai lançar. Eu botei os garotos para jogar, eu acho que foi assim uma experiência para eles muito forte, marcante para a vida deles, e aquilo não foi nada ruim para os jogadores. E eu vou percebendo quando é que eu posso colocar os jogadores de volta. Quando eu achar que o Fluminense vai ter mais chance de ganhar com eles em campo, você pode ter certeza que eu vou botar. E aí o Lessa vai fazer um negócio que eu odeio, que é ficar em entrevista coletiva, ficar refazendo pergunta e comentário, enfim. Mas eu já falei isso 200 vezes aqui. Qual que é o ponto que é esclarecedor aqui? Que é, o Diniz acha que o jogador entrar em jogo já ganho dá muito menos experiência e cancha pra ele do que ele entrar e pegar um jogo complicado. Eu confesso que eu não sei se concordo ou discordo, né? Porque eu acho que tem as suas visões e acho que vai de cada jogador. Acho que não dá pra generalizar. Tem jogador que funciona assim e vai evoluir muito dessa maneira, e tem jogador que não. Mas o Diniz diz isso. E aí eu fui pegar o João Pedro pra ver em quais jogos o João Pedro entrou. O João Pedro, em 2019, o Diniz lança ele no intervalo, quando a gente tá perdendo, não é só perdendo, tomando vareio do Volta Redonda na estreia de 2019.
O João Pedro faz a jogada pela ponta que sai o gol do Ibanez no segundo tempo. Depois ele fica no banco várias vezes. Entra no jogo ganho contra o River, do Piauí. Tá 5-0, a gente pegava outro tipo de River. Aí ele entra no Fla-Flu. Com o Fluminense perdendo, se eu não me engano, por 3-0. Naquele momento, por 3-0 ou 3-1, por aí. 3-1, perdendo por 3-1. E ele faz um gol no Fla-Flu. Aquele 3-2 que a gente com o time reserva. E aí ele é acionado de novo no Fla-Flu, numa reta final de jogo, aquele Fla-Flu do Léo Santos. Entra num jogo complicado com o Luverdense. Entra de novo num Fla-Flu. E aí fica 3 jogos no banco. E aí começa a Vera mesmo. Entra no jogo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Empata o jogo e aí vem aquela super sequência do Cruzeiro. Então antes disso, de fato, ele tinha acionado o João Pedro mais em jogos encardidos do que em jogos fáceis. É uma filosofia do Diniz. Por isso que o Arthur joga na altitude o Fla-Flu, Fluminense e Vasco, mas não joga contra o Bragantino. E aí a outra filosofia o jogo contra o Bragantino é fácil? É fácil. Enfim, pelo menos dá pra entender. Tá respondido. Agora você pode discordar ou concordar, mas tá respondido. Você colocou em condições ruins, não. É só mesmo para critérios também, porque a gente fora a gente não consegue ter a análise que você tem no dia a dia, né? Mas não quis dizer que você quis colocar eles numa situação ruim, não. Não, o critério para colocar é o jogador assim, eu perceber que o Fluminense vai aumentar a chance de ganhar. E eu vou acertar e vou errar. Então, assim, é isso, o critério vai ser esse. A gente não vai lançar, porque não existe isso. Lançar porque é legal, porque os moleques são diferentes, porque os moleques são bons. E conforme eles vão amadurecendo e vão se sentindo mais, eu vou sentindo que eles estão mais prontos, eu vou colocando. E se eu não estou colocando, é porque na minha percepção não era o momento de colocar. E eu vou acertar e vou errar, mas não tem uma receita pronta assim. Se fosse um mundo idealizado, assim, vou esperar o jogo estar mais legal, mais maneiro, e vamos lançando os moleques devagar. Mas no fundo, os jogadores eles vão acontecendo, principalmente os grandes jogadores, assim, nos momentos, você pode ver a história do Fluminense aqui. Eu estou tomando o máximo de cuidado para fazer as transições aqui que eu posso, porque eu não gosto de fazer como foi feito a maioria das vezes o Fluminense, que em 2009. O time estava lá, ladeira abaixo para cair, lançou um monte de uma vez, e deu certo. A maioria das vezes não dá certo. Muitas vezes o jogador André, quando veio para salvação da lavoura. Estava muito ruim, então botou e deu conta. A gente, acho que é mais igual o ano passado. É muito melhor a gente conseguir ter um time mais consistente, aí botar o Matheus Martins, depois botar o Alexander, e eu estou esperando. Quando a gente consegue isso, pro Fluminense, é bom para todo mundo. Porque um jogador jovem que consegue se firmar, ele vai assim trazer receita para o clube, é um jogador que provavelmente vai machucar muito pouco, e ele vai só, se ele consegue jogar com 19, 18, 19 anos, a tendência é que nos próximos jogos, mais 6 meses, 1 ano, ele só melhore. Então eu estou sempre assim de olho para que eu possa fazer isso. Se eu não estou botando, hoje eu não botei nesses jogos, é porque eu achei que não era o momento ideal. Diniz, Gabriel Amaral, Raiz Tricolor. Você pode concordar ou discordar, mas dá para entender a visão do Diniz. Queria até entrar nessa esteira, também são 2 perguntas, para falar de um garoto que subiu e está aqui já há um bom tempo, né? Na verdade subiu na reta final de 2020, que foi o Martinelli, e hoje teve algumas vaias da torcida, a torcida vem pegando um pouco no pé, ele está substituindo o Alexander, ele era o dono da posição, saiu pela lesão e voltou agora. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você está enxergando o Martinelli e como ele também está lidando com essa pressão um pouco maior da torcida. E só para poder, já como a gente falou pouco do jogo de hoje, do confronto mesmo contra o Bragantino, eu queria te perguntar sobre as mexidas no segundo tempo. Principalmente a mexida mais pro final, ali com 30 e poucos, mais ou menos, quando entrou o David Braz e o Thiago Santos. Eu tive a impressão que após a mexida, o Fluminense ficou um pouco sem o meio de campo, possibilitando a pressão, a abafa do Red Bull ali para a reta final. Eu queria entender o que você pensou para poder fazer a mexida e se você acha que o que você pensou foi executado da maneira que você pensou também. Eu acho que sim, que não tinha 30 e pouco. Tinha para 40 praticamente, 39. Então faltava 5 minutos. Então o Red Bull já estava, o jogo estava um pouco aberto. A gente estava até tendo um pouco mais de chance, mas o Red Bull estava tendo chance. Se você perceber um pouco antes de eu tirar, eles tiraram. É que logo depois que eu mexi, teve um cruzamento importante ali que a gente falhou, que não era para falhar. Então a ideia era... E até corrigindo o Diniz, a mexida ele chama com 39. Com 38, eu falo 30 e pouco, aí ele chama com 38, mas a mexida acontece com 41. O time não tomar o gol, assim. Era mais assim defender o 2-1 do que fazer o 3-1, faltando 5 minutos para acabar.
E aqui tem o tema da minha pergunta também. Porque o tema da minha pergunta é, ignorando o Martinelli, né? Mas a primeira parte central é, o Fluminense chamou o Red Bull pro seu campo. O Fluminense deu campo ao Red Bull, perdeu o meio de campo e abdicou de tentar fazer o terceiro gol. É algo que eu não tô acostumado a ver o Diniz fazer. E ele tá falando claramente que ele fez isso. Aí é onde eu falo de entender a lógica. A lógica do Diniz nesse jogo foi, deixa eu segurar esse 2-1 e dane-se se eu vou fazer o terceiro gol ou não. Me surpreende. Não é algo que tá dentro da minha caixinha onde eu boto o Diniz. Isso me surpreende. Não é normal ouvir isso do Diniz. Eu acho que nisso a gente conseguiu. A gente não deu muita chance pro Red Bull. A chance que a gente deu, na realidade, por incrível que pareça, mesmo a gente estando com um time mais defensivo, a gente sofreu um contra-ataque que não era para sofrer. A gente quase fez o gol lá. Se faz 3-1, não ia mudar quase nada pra gente. E aí no contra-ataque eles quase fizeram o gol. Então não foi assim, no momento do abafa, assim, negócio de ficar com a bola ali, não aconteceu nada de importante praticamente no jogo. A chance que eles tiveram mesmo foi essa transição muito rápida que eles fizeram, porque a gente errou, deixou o meio desprotegido e eles conseguiram conectar um bom o problema do meio desprotegido que eu se perguntei. Contra-ataque. A ideia era que isso não acontecesse. Mas a minha ideia era inicial, era preservar, se pudesse fazer o terceiro gol, fizesse, mas desde que a gente não sofresse o empate. Então era mais garantir o resultado de vitória, que eu acho que acabou acontecendo e eu não vi grandes problemas. A gente já estava sendo pressionado pelo Red Bull. No fundo, eles tinham empurrado a gente para trás, a gente estava perdendo força de marcação. Eu tinha que mexer no Nino, porque eu estava sentindo, e o Thiago Santos para ajudar na proteção. O gol deles mesmo foi uma bola ali de falta de pressão na bola. Começou do arremesso lateral, a gente pressionou mal o arremesso lateral, depois a gente desmontou a marcação, a bola voltou ali para o chute, a gente não conseguiu tirar o chute. Então era assim, evitar esses chutes de longa distância, procurar travar os cruzamentos e dar uma crescida no time também, que era uma coisa que eu queria fazer para evitar o gol do Bragantino. E agora, como os times têm conseguido empurrar o Fluminense, né, pra trás, né? Isso tem acontecido com frequência, inclusive. Em relação ao Martinelli, eu acho o Martinelli um jogador que tem um potencial imenso. E que está aprendendo a lidar com essas situações. O torcedor, assim, quando ele vai, ele tá louco para aplaudir o jogador. E o Martinelli já foi aplaudido aqui também comigo. Muitas vezes, ele fez partidas muito boas. E hoje ele recebeu um pouco de vaia. Assim, eu nem percebi muito a vaia do Martinelli. Eu vi que estava um momento de vaia, eu percebi mais que os jogadores comentaram alguma coisa. Mas é uma coisa para... Aí, esse ponto é importante, tá? Eu vou falar do ponto Martinelli, mas o ponto que é importante também é, os jogadores comentaram. Ou seja, isso foi um assunto, isso é uma pauta. Isso foi uma pauta interna ali, de alguma coisa da vaia pro Martinelli, né? Teve até gente que falou da vaia do Thiago Santos por causa da saída, mas não. Teve vaia pro Martinelli, talvez na transmissão não tenha vazado, mas no Maracanã você percebia uns 2, 3 minutos antes da substituição, o Martinelli estava sendo vaiado quando pegava na bola. O amadurecimento dele, do Martinelli. Eu acho que ele ficou... Que a coisa, se você pegar o contexto geral, o Martinelli teve uma lesão grau 3, assim, uma lesão muito séria, que era para ter demorado pelo menos mais quase um mês para ele retornar. A gente não vai ter como pegar o contexto geral, porque o Fluminense não divulga qual é o grau da lesão. A gente só sabe que teve uma lesão. Se o Fluminense divulgasse qual é o grau da lesão, médico falasse, tivesse mais informações, a gente talvez soubesse. Pelo esforço dele, o departamento médico, ele conseguiu voltar antes. Ele voltou praticamente sem ter muito treino, jogou o tempo todo lá em La Paz, depois jogou contra o Corinthians, jogou contra o Flamengo. Então, assim, no fundo, o saldo do Martinelli é muito mais positivo do que negativo. E voltou no momento que a gente estava precisando muito. Voltou para nos ajudar. E nos ajudou hoje. É uma coisa ou outra que o Martinelli falta, assim, dele acreditar no imenso potencial que ele tem, para ele poder dar o próximo passo na carreira dele. Porque o futuro dele, eu acho que é um futuro brilhante. Ele tem todas as ferramentas para se tornar um jogador imenso. Ele é um jogador extremamente dedicado, forte, tem boa técnica, talvez seja o jogador que tenha mais resistência do elenco. É um jogador de fino trato, um cara que todo mundo adora. Então eu acho que ele tem um futuro, e ele está melhorando desde quando eu cheguei aqui. O Martinelli, se pegar ele de quando eu cheguei e quando ele está aqui, eu acho que ele teve um acréscimo de estima, de confiança, e hoje teve esse momento, mas eu acho que é uma coisa que ele vai superar tranquilamente, e eu acho que o futuro dele de fato é extremamente positivo. Tá aí, a outra coisa que eu ia falar sobre Martinelli é, assim, pela fala do Diniz, acho que chama um pouco a atenção de que o Martinelli precisa aprender a lidar aqui com as críticas, né? No coco, na cabeça. Mas enfim, tá. Estamos aí.
esquece de deixar o like aqui embaixo. Meu próximo vídeo já estarei em solo argentino. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.